Jamendo.com. Bom, vamos lá, Felipe. A maioria dos seus alunos sabem que a sua história com o concurso público não começou assim de poucos anos para cá. Então, assim, você tem mais de 15 anos, né, nesse meio de concurso público, mas a gente queria saber um pouquinho como começou essa história, né? Qual é o que te fez se apaixonar pela área do concurso público e começar essa história de sucesso aí que você está trilhando? Eu acredito que assim como a maioria das pessoas, acabam procurando concurso público por causa da estabilidade, né? Então, assim que eu me formei, eu comecei já a querer fazer concurso público para ter uma tranquilidade, e eu acho que o primeiro momento foi esse, né? Foi esse primeiro contato de querer estudar para concurso público. O segundo foi o fato de, assim que eu me formar, já começar a dar aula para concurso público, né? Comecei a trabalhar em cursos preparatórios, e aí eu fiquei ainda mais envolvido em concurso público. Porque primeiro passei a dar aula para concurso público, isso já está fazendo mais de 15 anos, e também acabava estudando para concurso público. E eu acho que isso com certeza mudou a minha vida, mudou a minha trajetória, porque me deu muita bagagem de sala de aula. Eu, muitas das vezes, a maioria das vezes, assim que eu me formei, o mais novo da sala era eu, que era o professor. Sempre tive que trazer um conteúdo de qualidade para os alunos que eram até mais velhos do que eu, então isso exigiu que eu tivesse sempre uma preparação quanto professor, sempre aquele cuidado de não falar besteira, né? Aquele cuidado de trazer a melhor aula. E, paralelo a isso, eu ia conciliando com estudo para concurso público. E já vão 15 anos nessa jornada aí, e você aprende a se apaixonar por concurso público. Eu digo para eles que a iniciativa privada, muitas das vezes, é escravidão, né? Então, a gente sabe que você fica com medo de ser mandado embora a qualquer hora, você fica o tempo todo preocupado se você, no mês que vem, vai conseguir ter emprego, você vai conseguir ter suas contas pagas. Então, o serviço público, ela te dá essa tranquilidade. E eu sei que tem muitos professores que acompanham a gente aqui no canal, e eu sempre digo para eles que, para professor, concurso público dá liberdade, porque em muitas escolas particulares, quando eu passei a não concordar, né, com a filosofia da coordenação ou da direção, quando falavam que eu tinha que passar um aluno, eu não concordava. O fato de eu ter sempre a minha matrícula fez com que eu pudesse me impor e dizer, não quero isso, não vou fazer isso, né? Porque eu sabia que eu não dependia daquilo, já que eu tinha um serviço público, já tinha uma matrícula. Então isso fez com que eu amadurecesse e tivesse mais liberdade de poder tomar algumas decisões nos cursos que eu trabalhava, nas escolas que eu trabalhava, sabendo que no outro mês, mesmo que aquela escola me mandasse embora ou que eu não quisesse mais ficar, eu teria tranquilidade porque eu já era servidor público. Então, eu acho que dá liberdade para professor, uma segurança quando você é servidor público. Só que assim, todo esse processo aí não deve ter sido fácil, né? A gente sabe o quanto a vida de concurseiro não é fácil, ainda mais quando você é concurseiro, você trabalha também, enfim, tem toda uma estrutura de vida, né? E a gente sabe que a gente precisa, às vezes, de apoio e tal. Você teve algum apoio? Tiveram pessoas que te apoiaram? Você teve apoio da família? Como foi esse processo para o Felipe mesmo, como pessoa, assim, de estar sozinho ou não estar sozinho? Como foi esse processo? Eu acredito que concurso público, se você tiver apoio, ótimo, mas você não pode contar com isso, né? Então eu vejo que muitas das vezes os nossos alunos mandam mensagem, né, e falam, para mim estudar para concurso público é difícil, porque eu não tenho apoio do marido, eu não tenho apoio da minha família, eu não tenho apoio da minha esposa, eu não tenho apoio da minha mãe, do meu pai. E eu acredito que a gente tenha que pensar meios de não depender desse apoio, sabe? Eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil, mas a gente tem que tentar meios de não depender desse apoio. E sempre entender que concurso público você tem que abdicar de alguma coisa, né? Então, quando eu resolvi estudar para concurso público, eu entendi que eu ia abdicar de outras coisas.
Por exemplo, o meu foco era o lado de concurso público. Então, eu abdiquei do objetivo de repente, construir uma família novo, sabe? Eu abdiquei do objetivo de sair, de diversão, disso tudo, porque eu tinha um foco. E eu vejo que, às vezes, a pessoa ela quer fazer tudo ao mesmo tempo, sabe? Então, eu falo para a galera que você precisa botar prioridade na sua vida. Se você não tiver prioridade, você dificilmente vai conseguir, porque concurso público está cada vez mais difícil, sabe? Hoje em dia, você tem muito acesso à informação. Então, a gente vê que as provas estão cada vez mais difíceis. Isso não só em matemática e raciocínio lógico, mas nas outras disciplinas também. Então, é necessário que você pare e veja, se concurso público é a minha prioridade, o que eu posso abrir mão, sabe? E para quem é casado, para quem tem esposa, para quem tem... Eu quando estudava não tinha, eu era solteiro, mas para quem tem esposa, quem tem filho, quem é casado, é necessário que sente com a família e exponha isso, seja um projeto da família. Agora, mesmo que a família não abrace esse projeto, você tem que entender que muitas das vezes eles não querem o seu mal. Se eles não te dão apoio, eles não estão fazendo aquilo por mal. Porque às vezes, quando você está estudando para concurso público, você é egoísta, porque você tem aquele tempo onde você tem que estudar. E a sua família, o seu filho, o seu esposo, a sua esposa, vai querer da sua atenção. E não porque ele está fazendo de maldade, vamos dizer assim, mas é porque ele quer a sua presença, ele te ama, ele, ou ela, ou a família, enfim. Então, eu estou dizendo isso porque, graças a Deus, eu abdiquei de muitas coisas, então eu fui tirando do meu caminho tudo que me atrapalhava. Então, se eu tinha um namoro na época que não me fazia bem, eu acabava esse namoro. Se eu estava saindo muito e estava perdendo o foco, eu parava de sair, sabe? Então, assim, eu fui abdicando. Mas tem coisas que não dá para abdicar. Você não vai abdicar do seu filho, né? Você não tem como terminar um casamento por causa disso. O que você precisa fazer é conciliar e entender que o diálogo é a melhor saída. E não esperar esse retorno, esse apoio. Se tiver, ótimo. Se não tiver, você tem que se adaptar mesmo sem ele. Porque uma coisa que eu sempre falo para todo mundo, e é importante você saber, concurseiro, quando está estudando para concurso público, é tudo de ruim, né? É egoísta, só pensa nele, não quer sair, é isso, é tudo de ruim. Mas quando passa, você é o exemplo de determinação, você é o exemplo de força de vontade, porque o ser humano só quer ver o resultado, entende? E aí você, às vezes, dá vontade de você mandar todo mundo para aquele lugar quando você passa, porque você entende que poucos te deram apoio, né? Ou às vezes ninguém te deu apoio. Mas é aquilo, você tem que ser forte, você tem que ser resiliente, porque você só vai passar em concurso público se você entender isso. Então não espere esse apoio, sabe? A minha trajetória, como eu fui eliminando isso, né? Eu não dependi disso, então eu não tinha ninguém que me apoiasse, mas eu também não tinha ninguém que me atrapalhava. Então era uma condição perfeita. Às vezes o que o concurseiro quer é isso, pelo menos que ninguém atrapalhe, né? E isso eu tinha, eu fui criando esse ambiente para que eu pudesse ter uma tranquilidade para estudar, entendeu? Graças a Deus tenho uma família maravilhosa, então assim, a família às vezes não entendia por que eu estava estudando tanto, né? Às vezes meu pai e minha mãe, Felipe, vai se divertir, os carnavais que eu perdi, a família ia viajar, né? Às vezes me cobrava essa presença, mas eles entendiam que se eu estava estudando deveria ser uma coisa boa, né? Já que estudo nunca é demais. Então eles às vezes falavam, mas não chegavam a me atrapalhar, né? Respeitavam a minha decisão, entende? Então eu não tive ninguém que atrapalhava. Às vezes um relacionamento ou outro, mas aí eu já me afastava. Um amigo ou outro que eu percebia que às vezes não entendia, eu me afastava também, porque eu ia criando uma condição para que eu pudesse estudar.